para você, quando a pastora, na semana passada, comentou de dar dar a palavra, eu fiquei tremendo, na verdade estou tremendo até agora, por ser a primeira vez, né? Então, aí eu me lembro quando a pastora sempre comentava que, olha, a pastora e alguns irmãos também que vinham pregar aqui na frente, olha, o Senhor me deu a palavra, o Senhor me deu a palavra. Aí eu ficava pensando, mas como que é? O Senhor dá a palavra para a gente. E um dia antes eu pedi para o Senhor uma oração. Eu falei, Senhor, eu vou pregar a palavra na quarta-feira e eu não sei o que falar, eu não quero falar coisa que seja só da carne, então me dê a direção. Fui dormir. No dia seguinte, na oração de manhã, que eu costumo fazer, consagrar o meu dia ao Senhor, eu comecei a orar e as palavras vinham na minha boca. E quando eu terminei de falar as palavras, me veio o Salmo 91. Glória a Jesus! Aleluia! E eu não tenho uma memória muito boa, né? Até ontem não tinha, de lembrar as passagens. Na hora veio o Salmo 91 e eu glorifico ao Senhor. Aleluia. Também por isso. Glória a Deus! Irmãos já estão com as Bíblias abertas no Salmo 91. Amém. Glória a Deus! Só que antes disso, irmãos, estendam as mãos aqui para frente e vamos orar mais uma vez e pedir para o Senhor para que Ele fale conosco. Senhor, estamos aqui diante de Ti, meu Senhor, e fale conosco, meu Senhor, fale conosco através da mensagem, fale conosco através da palavra, fale conosco através dos nossos corações, dos nossos ouvidos, como o Senhor preferir, porque aqui o Senhor é um convidado de honra, é o Senhor que manda, é o Senhor que faz, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu não sei o que cada irmão aqui precisa, mas o Senhor sim sabe. O Senhor visita os corações, o Senhor sabe do mais oculto e profundo. Então, Senhor, seja muito bem-vindo, meu Senhor, na Tua casa. Fale conosco, meu Senhor. Fale o que a gente precisa, não só o que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa ouvir. A Ti lhe rendemos graças e glórias. Seja muito bem-vindo, Senhor dos Senhores, Rei dos Senhores, Rei dos Reis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Irmão, se eu falar sem o microfone, vocês conseguem ouvir ele no fundo? Consegue? Ou só assim? Pode ser? Isso importa de ser uma vez sem o microfone. Irmãos, então vamos começar a ler o Salmo 91, que diz assim, é fantástico o Salmo. Aleluia. E o interessante do Salmo é que é a passagem, é o Salmo mais conhecido dos Salmos, acho que é o livro mais conhecido. E o interessante é que em grande parte das casas a gente vê o Salmo, a Bíblia aberta no Salmo 91. Verdade. Como se fosse um amuleto. Só que, irmãos, o que tem, o que a gente vai ler agora, a Bíblia em si, o papel, ele não é um amuleto. O que é o importante é o que tem na palavra. Glória a Deus, aleluia. Então é isso que a gente precisa nos concentrar, é na palavra. Então vamos prestar atenção. Glória. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Glória, aleluia. Obrigada, Jesus. Vou dizer a Jeová: Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Aleluia. Glória. Deus, em quem confio, pois Ele livrará você da armadilha do passarinheiro, Obrigada, Jesus. da peste destrutiva. Glória. Ele o cobrirá com as suas plumas, Glória. e você se refugiará debaixo de tuas asas. Glória, aleluia. Obrigada, Jesus. A fidelidade dele será um escudo grande e um muro protetor. Aleluia. Poderoso Deus. Você não terá medo dos terrores da noite, e nem da flecha que voa ao meio-dia, Glória. nem da pestilência que ronda nas trevas,
destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Em algumas versões, nada o atingirá. Você apenas verá com seus olhos, será testemunha da punição dos maus, visto que você disse: o Pai Altíssimo Jeová é meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum desastre virá sobre você. Glória a Deus. E nenhuma praga se aproximará da sua casa. Obrigado, Jesus, grande poderoso. Pois ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Eles o carregarão nas mãos, para que não bata com os pés numa pedra. Você pisará no leão novo e na naja, pisoteará o leão adulto ou jubado e na cobra grande. Deus disse: visto que ele me ama, eu o livrarei. Glória a Eu Deus. o protegerei, porque ele conhece o meu nome. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nos momentos de aflição. Eu o livrarei e glorificarei. Eu o saciarei com uma vida longa. Eu o farei ver meus atos de salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Fiquem à vontade. Aleluia. Glória a Jesus. Sintam-se confortáveis. Irmãos, é uma palavra belíssima e esse salmo nos diz muita coisa. Ele é, conforme eu disse antes, a Bíblia esse salmo não é para ser utilizado apenas como um amuleto, e sim a gente meditar nas palavras do Senhor todo dia. Aleluia. Porque Glória esse a é Deus. um tesouro, é o alimento mais rico que existe. E olha, irmãos, eu vou falando a palavra e a gente vai comentando sobre. Olha que interessante quando a gente vê no versículo 1. Quem morar, eu vou ler o 1 e o 2. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Aleluia. Olha que profundo, irmãos, quando a gente fala quem morar no lugar secreto do Altíssimo. Quando a gente fala em morar, é diferente de visitar. Quando a gente mora em um lugar, a gente fica ali a todo tempo. A gente não vai só aos domingos, igual os domingos, os crentes domingueiros, né, que ouve a palavra uma vez só por semana. Aqui a passagem não está falando só de visitar, e sim de morar. Então a gente venha fazer morada com o Senhor na sombra do Onipotente, né? No lugar secreto do Altíssimo, a todo momento, que a gente frequente a casa do Senhor, a moradia do Senhor a todo momento, que a gente faça do esconderijo do Altíssimo em si, a nossa morada. E isso se faz com relacionamento, irmãos. E relacionamento não é ver sim, vez não. É ver sim e ver sim. Aleluia. Então, Glória a sempre Deus. que a gente precisa estar relacionando com o Senhor. O relacionamento é algo que é complicado às vezes. Sim, irmãos. Se a gente for esperar, hoje eu vou esperar eu estar inspirado para abrir a Bíblia e falar com o Senhor. Irmãos, vocês não vão ter inspiração. Eu vou esperar eu ter um tempo para ler a Bíblia e entrar em comunhão com o Senhor. Você não terá tempo. Então, assim, a gente precisa se dispor, a gente precisa buscar. Glória a Deus. Dentro do Senhor é tomado a força. Então a gente precisa ir se dispor e buscar ao Senhor, fazer morada do Senhor. Aleluia. Isso que é morada, que se refere à morada. Né? E aí, continuando, irmãos, vou dizer a Jeová: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Então, irmãos, quando a gente se predispõe e se dispõe a buscar o Senhor e fazer do Senhor a moradia, o Senhor sim acaba sendo a nossa fortaleza. Glória a Deus. Aleluia. Não quer dizer, irmão, que quem vem de vez em quando na igreja não seja protegido pelo Senhor. Sim, é protegido pelo Senhor.
Mas, irmãos, o vínculo, o acesso de quem procura a intimidade é feito no secreto. A intimidade com o Senhor não é feita vez sim, vez não. A intimidade do Senhor é feita numa busca contínua de orações. E hoje a gente tem visto em várias igrejas que são igrejas que tudo bem com música, tudo bem com cantoria, e faz parte, é legal, mas a busca do Senhor é em comunhão, é como a pastora disse, é em oração, é em oração constante que a gente busca e acessa ao Pai. Aleluia. E com isso, papai é o nosso seguro. Glória. É a nossa Obrigada, Jesus. fortaleza, é o nosso refúgio. Obrigada, Jesus. Seguindo o versículo 3, pois ele livrará você da armadilha do passarinheiro. Aleluia. Quem Obrigada, sabe, Jesus. quando a Bíblia menciona aqui o passarinheiro, está falando do maligno, está falando do mal. Então, assim, essa armadilha que o passarinheiro faz, o passarinheiro, o inimigo, ele está como um leão à nossa volta, bramando como um leão, tentando encontrar brechas. Então, meus irmãos, a gente tem que estar fortalecidos no Senhor. Glória a Deus. Para que essa armadilha do passarinheiro não funcione. Então, quem vai desatar, desarmar, quebrar essa armadilha é a comunhão com o Senhor. É o Aleluia, nosso glória a é o Deus. Senhor que nos protege, que nos fortalece. Então, a gente Obrigada, precisa estar Jesus. revestido. E muitas vezes, meu irmão, são armadilhas sutis. O maligno não vai aparecer para a gente todo fantasiado de mal. Não, meu irmãos. Ele vai aparecer para a gente com um pote doce, com algo que a gente almeja, com algo que é travestido de bem, mas ele não é bem. Jesus. Irmãos, é interessante isso, que se é algo que está sendo nos oferecido, que vai contra o propósito de Deus, os princípios contidos na Bíblia, irmãos, precisamos duvidar sempre, irmãos, porque o Senhor não quebra princípios. Aleluia. Se Ele tiver que te dar algo, irmão, que o irmão está querendo, mas quebra princípios, não é do Senhor, porque o Senhor não quebra princípios. Jeová. Ele não quebra princípios. Então, irmãos, que a gente venha a ter sabedoria, discernimento, entendimento, para saber que o inimigo usa das suas artimanhas. E o inimigo é o que mais citado aqui na Bíblia. Então, assim, ele conhece, ele é astuto e ele tenta nos enganar com coisas que a gente quer, almeja. Muitas vezes a gente não busca o Senhor para realmente saber se é do Senhor a decisão que a gente vai tomar, o que a gente precisa tomar. Não entrega os nossos caminhos ao Senhor e a gente fica sensível a essas armadilhas do passarinheiro. Aleluia. E aí que muitas vezes, irmãos que são treinados na fé, que são sentidos na fé, que têm bastante bagagem, experiência, também caem. E não quer dizer que não seja normal, somos humanos, a gente peca, nós somos pecadores sim, mas o que a palavra vem nos exortar, vem nos dar entendimento para que a gente medite na palavra. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Comunhão com o Pai, né? E que coloca os nossos planos para o Pai, que a gente oferte, que a gente converse com o Senhor e peça sabedoria para o Senhor. Aleluia. Senhor, é do Senhor isso mesmo, é o momento de fazer, porque às vezes é o que o Senhor vai dar, mas não é o momento. Então a gente precisa ter essa sabedoria, que está lá em Provérbios, atento para tudo, né? Para plantar, atento para todas as coisas, para plantar e para se arrancar o que foi plantado. Glória a Então a Deus. gente precisa ter essa sabedoria também, né? E o interessante, irmãos, é que com essa palavra, principalmente voltando no versículo 1, quando ele fala, encontrar abrigo na sombra do Todo-Poderoso. O que nos leva a crer, irmãos, é que muitas vezes o Senhor, quando a gente entra na sombra do Todo-Poderoso, o Senhor nos esconde.
Glória a Deus. Ele nos esconde muitas vezes para nos poupar, porque a gente não está pronto ainda para o que o Senhor vai nos entregar. Às vezes, alguns irmãos, isso eu estou falando com os irmãos, mas tudo que eu estou falando com os irmãos serve primeiro para mim. Muitas vezes a gente está querendo algo, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, em qualquer área da nossa vida, a gente está querendo algo e quer assim, desesperadamente. Só que a gente não está preparado. Tudo que o Senhor tem para nos dar, as nossas bênçãos precisam vir, a bênção certa, no tempo certo. Glória a Deus. Se não vier no tempo certo, ela não é bênção, ela é maldição. Você não está preparado para aquilo que você vai receber. Então muitas vezes o Senhor vem nos esconder nas tuas sombras, debaixo da tua sombra, para nos proteger. Obrigada, Jesus. Até a gente Aleluia. estar preparado para receber o que o Senhor tem para nos dar. Então, Obrigada, tudo Jesus. é um tempo também. Bom, aqui, partindo do versículo 7. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Glória a mas tu não serás atingido. Aleluia. O interessante é que a gente para refletir os livramentos que o Senhor nos dá, porque a gente recebe os livramentos conscientes e o que a gente vê o que aconteceu, eu levei um escorregão, foi um mero escorregão, não é mero escorregão. E os livramentos em que a gente não tem consciência do que aconteceu. Obrigada, Jesus. Então que a gente venha colocar o nosso dia, consagrar o nosso dia para o Senhor. Glória. É o Senhor que vai nos livrar. É Ele que vai livrar de todos esses males. E quando a gente entrega as nossas vontades, os nossos planos, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família ao Senhor, é Ele que cuida de tudo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E aí, irmãos, o interessante é que o Senhor é tão bondoso, é que Ele nos ama tanto, é que Ele manda os seus anjos para nos guardar. Aleluia. A sentinela. Obrigada, Jesus. A gente tem que ter noção disso. O que é Ele nos livrar, Ele mandar os anjos para nos guardar a nossa casa, guardar os nossos filhos. E eu confesso aqui, irmãos, que há alguns dias eu tenho percebido que às vezes em casa fica uma opressão, a gente percebe uma opressão em casa, e antes disso eu não estava consagrando o meu dia, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus negócios ao Senhor. Então eu percebi uma opressão e eu ficava bravo, ficava irado com muita facilidade. Depois de vários ensinamentos que o Senhor utilizou, a boca da pastora, quando domingo, glória a Deus, alguns irmãos aqui, comecei a consagrar a minha vida, a minha família ao Senhor. Não quer dizer que os problemas pararam de acontecer. Quer dizer que a maneira que eu comecei a me comportar com isso foi diferente. Já não fico irritado com facilidade, não quer dizer que não fico, mas com facilidade, tenho mais sabedoria, tenho mais sabedoria para lidar com o que está acontecendo. Então, assim, é o Senhor. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nos ajudar. Obrigada, Jesus. E, irmãos, indo aqui ao versículo 15, olha que interessante. Ele me invocará e eu lhe responderei. Perceba, irmão, parece ser simples, mas é muito profundo. Porque quando ele fala, eu lhe responderei, é um sinal de relacionamento. Quando o Senhor vem nos falar, será, olha que reflexão, será que a gente está preparado e responde ao Senhor no momento que o Senhor fala? Porque o Senhor fala quando a gente fala, tudo não é. O Senhor fala. Sabe aquela voz do nosso íntimo que vira para lá? Ajuda tal pessoa, abraça tal pessoa. Não, mas eu não vou, porque eu não sei o que vão pensar de mim.
Vamos ter sabedoria, que é o Senhor falando. Glória a Jesus. Se está com dúvida, peça confirmação ao Senhor. Aleluia. Mas vamos ter esse nível de intimidade com o Senhor, para realmente, quando Ele fala, a gente responder, não é fácil, irmãos. Não é fácil, a gente sabe que não é. Mas que a gente venha a crescer e que a gente venha a ter esse discernimento. Porque o que o Senhor sabe, o Senhor passeia entre os tempos. Glória a Deus. Aleluia. Ele sabe o que vai acontecer. Grande e poderoso. Aleluia. Os olhos dele são infinitamente maiores e o caminho dele é superior ao nosso. Ele sabe o que vai acontecer. Se ele está falando, a gente precisa ter essa sensibilidade. Obrigada, Jesus. Aleluia. Partindo para o 16. Né? Eu o saciarei com uma vida longa. Eu farei ver meus atos de salvação. Aleluia. Irmãos, olha que palavra espetacular. O Senhor vem nos saciar com uma vida longa. Aleluia. Obrigada, Jesus. Uma vida longa, repleta de alegria, de saúde. É isso que importa. Ah, mas eu não estou rico. Irmãos, essa é a riqueza que dinheiro nem comprar. Aleluia. Glória. Essa é a verdadeira felicidade. Não há alegria, não há felicidade, não há crescimento longe do Altíssimo. Jeová. Assim como o peixe não vive longe da água, nós não conseguimos viver longe do Senhor. Aleluia. O Senhor é a nossa água, então só há felicidade no Senhor. No entanto, que a gente pode ter tudo, se não tiver o Senhor, sempre nós vamos buscar, porque a gente vai estar incompleto. A verdade é essa. A nossa completude, nós só somos completos no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O buraco no nosso coração é o buraco do tamanho do Senhor. Irmãos, eu vou contar um testemunho já rapidinho para fechar. Antes de começar esse ministério, eu já fui em vários ministérios. Chegou um ponto que, nessa época, eu bebia cerveja. Um pouquinho. Por mais que quanto mais eu bebia, menos saciado eu ficava. Quanto mais eu bebia, quanto mais eu jogava, quanto mais eu fazia, menos saciado eu ficava. Por quê? Não se tratava do que eu ia consumir fora, e se tratava do que eu precisava dentro. Aleluia. Depois que eu entrei no ministério, que eu comecei a conhecer o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse buraco que tinha no meu peito, glória a Deus. Às vezes com mais recurso, às vezes com menos recurso, mas esse vazio que eu tinha, Jesus, aleluia. Isso se trata da completude. Grande, poderoso Deus, aleluia. Que o Senhor sacia com uma vida longa e farta e fará ver os atos de salvação. Aleluia. Chegar na vida eterna, na glória. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Irmãos, o que eu tinha para falar é isso, o Salmo 91 já acabou a leitura aqui. E o que essa palavra vem nos refletir, embora ela seja muito conhecida, talvez não com essa profundidade, é que leiam mais a Bíblia, irmãos. Que a Bíblia não seja só decorativo em casa, que a gente venha começar por Salmos, Provérbios, são livros gostosos de ler. Então que a gente venha ler esses dois livros, depois parte para outro, que seja uma porta de entrada. Como é interessante, muitos dos irmãos, nós aqui presentes, acredito, né, que maratona série. Gosta de série? Gosta de série também. Conhece todas as séries. Só que não conhece o manual. O manual da vida. Tudo que a gente precisa está aqui. Tudo que a gente precisa é financeiro, é sentimental, é o que vai acontecer. Isso daqui, irmãos, é o jornal mais atual do que o jornal de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Tudo está aqui. E o interessante é que antes de começar a ler aqui, eu vi o quanto que a minha vida era torta. Não que a minha vida seja
Correto, a gente está procurando equilibrar ele a cada dia. A gente sempre vai melhorar e eu estou engatinhando. Mas, irmãos, tudo que a gente precisa já foi dado. Deus, o nosso Senhor, nos deu o Senhor Espírito Santo. Aleluia, obrigado, Jesus. E que levou os nossos pecados. Ele já deu o Senhor, que levou os nossos pecados, que é o nosso Senhor Salvador, e deu aqui o manual que ele diz. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Então, a gente precisa seguir. Glória. Ler, meditar na palavra. Ah, não entendeu. Lê de novo. Tá bom, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que venha completar vocês grandemente, seja ela na área sentimental, seja ela na área conjugal, seja também nas finanças, e vamos ler a Bíblia que tem sobre isso. Glória a Jesus. Que a gente venha sempre estar na presença do Senhor. Glória, né? Glória, glória, aleluia. Culto de domingo, culto de quarta-feira, culto de sexta-feira. Eu não consigo ir de quarta e sexta, vem de domingo. Vem de domingo, porque aqui sempre tem um alívio para a alma. Esse alívio Obrigado, Jesus, aleluia. do Senhor. Glória a Deus. E com o tempo buscando também nas madrugadas, buscando em casa, com uma oração, uma conversa sincera com o Senhor, como amigos mesmo, da mesma forma que a gente está falando, com o Senhor é exatamente a oração simples. Como a gente está falando com um amigo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Senhor. Obrigado, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus.